Milionário revela segredos chocantes sobre a jovem cansada ao cobrar aluguel. Na agitação de uma metrópole onde a ostentação é folha de rosto de cada revista, Alex Hartman é o rei. Milionário do setor imobiliário, ele vive em um mundo de luxo, cercado por carros esportivos e penthouses decoradas como museus. Com suas mansões reluzentes e festas glamourosas, Alex acredita que o dinheiro pode comprar tudo, exceto o respeito dos outros. Porém, tudo muda numa manhã qualquer, quando ele decide invadir o pequeno apartamento que aluga para uma artista chamada Clara, cuja luta diária pela sobrevivência e a busca por seu sonho são quase palpáveis. Ao entrar, uma onda de desgaste e desespero o atinge. A casa é um caos, repleta de telas e tintas. E no centro disso tudo está Clara, desmaiada entre suas obras. Numa dúvida, a exaustão tomou conta dela. Alex, acostumado a ver rostos sorridentes e a ter seus desejos atendidos, sente um nó na garganta ao encarar um talento incompreendido. Enquanto resgata a jovem da inconsciência, ele capta um brilho nas telas que a cercam. A explosão de cores quase parece implorar por reconhecimento. Quem é ela? Pensa Alex, intrigado. Quando Clara se recupera, Alex descobre que ela não é apenas uma artista qualquer, mas a filha de um renomado pintor que desapareceu anos atrás. O nome do pai reverbera como um eco dolorido na memória de Alex, que também carrega cicatrizes do passado. O pai de Alex também foi um artista, mas seu legado foi ofuscado pela queda em desgraça. Como pode um mundo tão vibrante esconder segredos tão pesados? À medida que Alex se infiltra na vida de Clara, cada conversa revela mais sobre sua história, seus fantasmas. Ela o vê como apenas mais um inquilino que deseja aumentar suas propriedades. Mas ele não pode ignorar a conexão crescente. Um antigo rival de Alex, Fred, aparece no cenário, ameaçando expor verdades que Alex preferiria esquecer. Fred sabe sobre o pai de Clara e a tragédia que cerca suas vidas. O que será que ele pode revelar? As faíscas de um conflito interno incendeiam Alex. Ele sempre tratou Clara como um número, mas agora a humanidade dela o fascina. Em uma noite, enquanto observava as telas que capturavam a dor e a beleza da vida, ele encontra uma carta selada entre as obras dela. A letra é familiar, repleta de um carinho que poderia ser de seu próprio pai. O que mais Alex descobrirá? Alex sente uma tempestade de emoções. Medo do que a verdade possa revelar, compaixão pela jovem artista e um desejo desesperado por redenção. As apostas aumentam enquanto ele luta para entender seu papel na vida de Clara. Uma luta que é tanto externa quanto interna. E assim começa uma busca não apenas pela verdade sobre o pai de Clara, mas pela própria verdade sobre si mesmo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ai, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Enquanto Alex observava a carta selada entre as telas de Clara, seu coração disparou. A letra era reconhecível. Não apenas porque tinha traços familiares, mas pela sensação de que ele tinha visto aquelas palavras antes. A ansiedade pisoteava seu peito, como se quisesse escapar. Ele respirou fundo, abriu a carta e as palavras saltaram em sua mente, invadindo suas lembranças. Era uma carta do pai dele, endereçada a Clara. O que isso queria dizer? A conexão entre eles se tornava mais intensa e complicada. No dia em que você descobrir quem você realmente é, saberá que não está sozinha, dizia a carta. Aquela simples frase disparou um turbilhão em sua mente. Clara, a jovem artista sofredora, tinha uma ligação direta com seu passado. Mas ele precisava saber mais. Olhando para a artista adormecida, as cores em torno dela dançavam diante de seus olhos, quase como se pedissem a verdade. Demorou a perceber que o sol já se punha. A luz avermelhada do horizonte filtrava pela janela do apartamento, lançando sombras dramáticas nas paredes. Foi quando Clara acordou, confusa, olhando em volta. Alex, ainda segurando a carta, não conseguia esconder sua inquietação. Clara, começou ele, hesitando. Eu encontrei algo. Algo que pode mudar tudo! No entanto, antes que ele pudesse passar a mensagem, a porta do apartamento foi arrombada com um baque ensurdecedor. Fred entrou como um furacão, sua presença ameaçadora preenchendo o espaço. Pensou que poderia escalar na vida como se nada tivesse acontecido, Alex? A raiva nos olhos de Fred liberou uma tensão que congelou o ar. Fred, isso não é o que parece. Alex tentou defender-se, mas a fúria do rival era como uma tempestade prestes a explodir. Você e suas mentiras! Sabem que não é só a Clara que tem segredos. Você e eu temos uma história inacabada e você não quer que isso venha à tona. Eu sei o que aconteceu com seu pai e o dela. O coração de Alex afundou. Ele tentou se lembrar das conversas do passado, das insinuações, mas nada fazia sentido. Como Fred sabia? E o que ele realmente sabia? O que você quer dizer? Alex exigiu, o nó na garganta se fazendo mais apertado. Clara estava agora atenta, sua expressão mudando de confusão para assombro. Você sempre achou que poderia escapar, mas as verdades estão vindo, Alex. E Clara não é apenas uma artista, ela é muito mais do que você imagina. A verdade sobre seus pais, sobre tudo isso, eu vou revelar. Fred se aproximou de Clara, a tensão entre eles palpável. Você acha que tem uma chance? Você e seu sonho? Não, até que descubra o que realmente aconteceu no passado. Sugiro que você procure as obras do seu pai, Clara. Tem mais ali do que você imagina. A voz de Fred ressoou como um eco que se espalhava pelas paredes. Alex sentiu o chão tremer sob seus pés. E com isso, na verdade não era apenas um tesouro oculto. Era um poço profundo e sufocante de segredos que poderia destruir tudo. Clara, perdida entre as palavras de Fred e o olhar desesperado de Alex, começou a entender a enormidade do que estava acontecendo. O peso das expectativas, do passado. O futuro dela estava balançando na corda bamba. E naquele momento, tudo o que restava era um silêncio opressivo, uma tensão que parecia apobrar o ar ao redor. Alex! A voz de Clara tremeu. O que está acontecendo?
Ele não sabia como responder. O impacto das revelações estava prestes a se desdobrar, e a única certeza que tinha era de que nada voltaria a ser como antes. Alex olhou para Clara, que agora parecia petrificada com as palavras de Fred. Ele só conseguia pensar em como aqueles momentos poderiam mudar tudo. O silêncio na sala era pesado, quase palpável. Clara piscava, tentando processar a avalanche de informações. E Alex estava ali, prestes a quebrar o silêncio, quando uma explosão de barulho ecoou na sala. A porta arrombada se abriu com força e um grupo de homens invadiu o apartamento. Os rostos deles eram familiarmente ameaçadores, e Alex sentiu um frio na espinha. Aqueles não eram estranhos. Ele conhecia bem a violência que eles traziam na bagagem. Eram cobradores, homens de Fred, e a atmosfera estava prestes a se tornar um verdadeiro pesadelo. O que está acontecendo aqui? Um dos homens gritou, puxando Alex pelo colarinho. Onde está a grana que você devia? Parem! Isso não é o que parece! Alex implorou, a voz embargada, enquanto Clara observava a cena com os olhos arregalados. O pânico tomou conta dela, e a artista começou a perceber que toda a vida que sonhou poderia ruir em um instante. Fred, em meio ao tumulto, riu, um som cruel. Esses caras estão aqui para te lembrar da situação. Você achou que poderia se livrar de tudo, Alex. Estava na hora de você prestar contas. Neste momento, um dos homens virou-se para Clara, seus olhos gélidos avaliando-a. E você, criança, o que tem a ver com isso? É só uma artista com problemas. Nada que não se resolva com um empurrãozinho. Alex tomou um passo à frente, tentando proteger Clara. Deixa fora disso. Esse é um assunto meu. A adrenalina pulsava em suas veias. Mas antes que pudesse fazer algo, um dos homens sacou uma arma. O clique metálico ecoou como um trovão subscrito no silêncio. Fique quieto, ou a garotinha pode sair ferida, disse o homem. A ameaça pairava no ar, como uma nuvem pesada. Clara mordeu o lábio, sentiu uma onda de medo e raiva. Tudo em sua vida parecia desmoronar. O que Fred disse, como uma verdade cruel, começava a assombrá-la. Ela não era apenas uma artista. O peso do passado estava prestes a desmascarar suas esperanças. E ela, que sempre lutou por um sonho, agora estava presa a um pesadelo. Fred, o que você sabe sobre mim? Clara fez a pergunta, o olhar desafiador. A coragem dela parecia brilhar em meio à escuridão que a cercava. Fred deixou um sorriso zombeteiro escapar. Você realmente quer saber? Então ouça bem! Seu pai não sumiu apenas. Ele estava envolvido até o pescoço em negócios sujos. E a última coisa que fez foi deixar você para trás. Tinha más companhias. E adivinha? Essa bagunça toda que você chama de vida é só o começo. Todos aqui têm suas sujeiras, incluindo você. As palavras de Fred esmagaram Clara como um açoite. O chão sob seus pés parecia desaparecido. Alex percebeu a transformação dela. O brilho que antes existia estava se apagando e ele sentia a impotência crescendo. O que ele poderia fazer além de ficar ali, sem conseguir encontrar a saída? Calem-se todos! Gritou um dos homens, pegando Alex novamente. Parece que você não aprendeu a lição, Alex.
Vamos levá-lo e ela, bem, vamos ver se a jovem consegue se importar sem você por aqui. O que acha disso, Fred? A tensão era insuportável. Clara, agora em estado de choque, olhou para Alex. A conexão deles, tão intensa e confusa, parecia prestes a ser fraturada. Alex estava prestes a ser arrastado, e ele sabia que se não fizesse algo, tudo que construiu poderia ruir de uma vez. Nesse instante, algo dentro de Clara se acendeu. Um movimento rápido, ela agarrou o pincel mais próximo, que estava ao lado das telas. Não! Não vou deixar isso acontecer! Gritou, correndo em direção aos homens. Mas no caminho, a porta se abriu novamente e alguém entrou. Era uma figura familiar, mas inesperada. Sua chegada mudou tudo. A última pessoa que Alex imaginava ver. A pessoa cujas anotações Clara sempre guardou. E aquele momento estava prestes a revelar segredos que eles nunca poderiam imaginar. A entrada repentina da figura familiar fez o tempo parecer parar. Clara virou-se, o coração acelerado, e começou a reconhecer o rosto que vinha da escuridão. Era Sofia, a artista que sempre a inspirou. Sua mentora, quem ela acreditou ter perdido para sempre. Sofia! A tensão no ar mudou instantaneamente. Alex, ainda segurando Clara, olhou incrédulo. O que você está fazendo aqui, Sofia? Agora não é o momento. Mas Sofia, com a voz calma, parecia ignorar a confusão iminente. Ela olhou nos olhos de Clara. Eu vim. Por você, Clara. Eu sempre estive ao seu lado, mesmo quando você não podia me ver. Fred franziu a testa, incapaz de lidar com a mudança súbita. O que você sabe, Sofia? O que você estava escondendo? A artista avançou, sua presença imponente. Sei mais do que você pensa, Fred. E é hora de Clara saber a verdade sobre sua família. Alex estava perdido. As palavras de Sofia reverberavam, mas ele não entendia. O grupo de homens ao redor estava em choque. O que poderia Sofia ter que pudesse mudar tudo isso? Clara, a verdade sobre seu pai. Ele não desapareceu. Ele estava tentando protegê-la, e isso vem de uma série de decisões complexas. Sofia fez uma pausa, a tensão crescendo. Ele e Alex têm mais em comum do que você imagina. Clara estava em um turbilhão emocional. Você está dizendo que Alex, o pai dele? O nó em sua garganta se apertou. Não havia como ignorar a tensão entre eles. Olhou de Alex para Sofia, os dois com expressões de dor e expectativa. Sim, e essa dor está entrelaçada no passado de todos nós. O que aconteceu com seu pai, Clara, foi um acidente. Uma tragédia em que a culpa se espalhou. Fred ripostou impaciente. Não vamos fazer uma novela aqui. O que você realmente quer dizer? Seus pais eram próximos antes das coisas darem errado? Sofia declarou, e Clara prendeu a respiração. Eles estavam envolvidos em algo que passou a ser mortal. E você? Ela olhou de novo para Clara. Você é a chave para desvendar tudo isso. Se você está tentando dizer que minha vida e essa situação estranha estão interligadas, eu não consigo entender. Por quê? Clara balançou a cabeça, confusa e assustada. No dia do acidente, seu pai não estava sozinho. Alex estava lá. Ele não era apenas um espectador. Ele estava envolvido. O que aconteceu naquele dia, na verdade, foi uma decisão que custou muito. E agora, com a pressão de Fred e esses caras, a verdade está prestes a explodir. Alex ficou paralisado. As memórias do passado começaram a se misturar com as presentes. Ele sempre sentiu o peso da culpa,
Mas agora esse peso parecia um fardo insuportável. Não, não pode ser! Murmurou, seu olhar se perdendo. E eu sou uma parte de tudo isso? Você quer que eu pague por erros que não cometi? Clara gritou, balançando a cabeça. O horizonte estava se desfazendo ao seu redor. E tudo que ela pensou que sabia estava se desintegrando. Os homens estavam impacientes, seus olhares fixos em Fred. Nós não temos tempo para essa conversa. O que faremos com ele? Um deles apontou a arma. A fita de tensão se estirou mais. Espere! Sofia gritou, e todos congelaram por um instante. A verdade não é apenas uma questão de vingança. É uma questão de amor e proteção. Se você leva Alex agora, vocês não terão a chance de reparar o que foi quebrado. O silêncio caiu como uma bomba. Clara olhou entre Sofia e Alex, cada palavra dela soando como um chamado à ação. Vamos consertar tudo! Há algo aqui que ainda pode ser salvo! A porta da qual Sofia tinha vindo ficou entreaberta e a reformulação da realidade pulsava ao redor deles. Alex tentou processar, mas a imagem dela, a sua mentora que supostamente tinha desaparecido, agora era uma configuração inesperada em toda aquela bagunça. Por favor, não! Clara se virou para Alex com lágrimas nos olhos. Direi a verdade se você fizer. Precisamos entender o que aconteceu. Enquanto a tensão aumentava, um dos homens com arma foi em direção a Sofia. Mas antes que pudesse agir, Clara disse: olhamos para o passado juntos, mas o futuro é algo que precisamos descobrir. Há algo mais que precisamos saber. A voz dela atravessou a sala e um novo sentido de propósito começou a brilhar. Mas como o destino frequentemente nos ensina, o próximo instante trazia uma reviravolta mortal. Do fundo do corredor, uma luz ofuscante inundou o espaço e o som de sirenes começou a ecoar. Clara sentiu uma esperança fugaz, mas também no peso do medo. O que está acontecendo agora? As perguntas se acumulavam em sua mente e a realidade se tornava cada vez mais confusa. Naquele momento, a única certeza era o caos. Tudo estava prestes a mudar de novo. E Clara não sabia se estava pronta para o que estava por vir. As sirenes ecoavam, preenchendo o ar com um som estridente, quase como se estivessem gritando a verdade que todos tentavam evitar. Clara olhou para Sofia, seu mentor, buscando respostas. O olhar dela era intenso, mas ao mesmo tempo carregava uma sabedoria silenciosa. Alex, ainda sem entender totalmente a situação, não conseguia desgrudar os olhos dela. O momento estava prestes a se transformar. Vocês acham que podem sair impunes? Disse um dos homens, o tom ferino. Mas antes que pudesse agir, o celular de Alex começou a tocar insistentemente no bolso. Ele o puxou, o coração acelerando. Era uma mensagem. Venha rápido, é urgente. Era de sua mãe. O gelo desceu pela espinha. Parece que você está em apuros, Alex. Fred provocou. Percebia que a situação estava ficando ainda mais complexa, mais pesada. Eu preciso saber o que está acontecendo. Clara interrompeu, sua voz soando firme. Seja o que for, precisamos ser claros uns com os outros aqui. Foi quando, de repente, a porta se abriu com uma força inusitada. Um homem alto e encapuzado entrou, os olhos escaneando o local, depois parando em Clara. Você não deveria estar aqui. Sua voz era baixa, quase um sussurro,
mas carregava uma urgência palpável. A atenção de todos se voltou para ele. O clima mudou. Quem é você? Fred exigiu, nervoso, a arrogância escorregando dele. Eu sou a razão pela qual estão todos aqui. Clara, você não faz ideia do que está prestes a descobrir. O homem declarou, abrindo um envelope marrom que ele estava segurando. Com um movimento rápido, ele jogou fotos na mesa. As imagens se espalharam, revelando uma sequência de eventos que deixou Clara paralisada. Havia fotos de seu pai em situações comprometedoras, e em algumas delas, Alex. Essas não são apenas fotos. Elas contêm um segredo que foi escondido muito bem. A voz do homem ecoava como um trovão. O ar ficou pesado. Era como se cada respiração congelasse o tempo. Clara olhou rapidamente para Alex, que estava tão em choque quanto ela. O que isso significa? Ela sentiu um nó na garganta. A conexão entre eles parecia mais intensa, mas também mais complicada do que nunca. A verdade é que seu pai não estava só. O envolvimento dele com Alex e o que houve antes do desaparecimento é a chave para tudo, o homem disse, e o ambiente parecia desmoronar ao redor deles. Ele foi vítima de uma conspiração e todos vocês estão envolvidos. As palavras caíram como uma bomba. Clara tentou assimilar, enquanto Alex começava a se lembrar de cada fragmento do que havia sido escondido. Mas eu não sabia! Eu não me envolvi! Alex disparou, sua voz embargada. Eu nunca quis que isso acontecesse! Sofia ficou em silêncio, observando. O peso da revelação se espalhava como um vírus, contaminando a atmosfera. Fred estava agora nervoso, balançando as pernas e olhando para o homem encapuzado. Quem você pensa que é para falar assim? O que você quer de nós? Eu quero que vocês enfrentem a verdade. Clara, você tem que aceitar que o que você achava que sabia de seu pai não é a realidade completa. Ele se aproximou, seu olhar fixo no dela. Você não é apenas uma artista. Você é uma chave. E as respostas que você procura estão mais próximas do que você imagina. Ouvindo essa última frase, Clara ficou sem palavras. Algo dentro dela começou a se agitar. Uma dúvida crescente. Uma nova visão do mundo que conhecia. Alex estava aí. E tudo aquilo a fazia querer saber mais, mas ao mesmo tempo a deixava em pânico. Estou confusa. O silêncio na sala era tão denso que quase poderia ser cortado. Mas num instante de embriaguez de emoção, um dos homens que estava com Fred avançou. Cansem desse jogo. Nós queremos uma resposta e precisamos dos dois. O futuro de todos depende disso. Nesse instante, com um movimento rápido, o homem encapuzado fez um gesto para Clara e Alex. A verdade que tem que enfrentar não é só sobre vocês. Mas agora, poderemos usar isso a nosso favor. Afinal, existe algo escondido que pode mudar tudo. O clima estava pegando fogo. O coração de Clara disparava, a adrenalina corria como um rio em cheia. Essa revelação girava e circulava por sua mente. E ela sabia que a vida dela nunca mais seria a mesma. As sirenes lá fora soavam, e ela se perguntava que tipo de tempestade estava prestes a desabar sobre eles. Seria uma chance de redenção? Ou acabaria em ruína? E enquanto a tensão aumentava, Clara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Clara mal teve tempo para processar a avalanche de informações lançadas sobre ela. A tensão crescia, e tudo o que conhecia parecia estar desmoronando. O homem encapuzado estava longe de ser um simples intruso.
Sua presença aquecia e ao mesmo tempo ameaçava. E então, como se a realidade estivesse prestes a distorcer tudo de uma vez, a verdadeira bomba caiu. Não se esqueçam! Eu sei mais do que você imagina, Sofia, dizia o homem, enquanto começava a retirá-la da sombra. De repente, a luz da sala refletiu o brilho do que parecia ser uma arma oculta sob seu manto. E você, Clara, deveria saber que a verdade não se esconde de mim. Sua família não é o que você pensa que é. Os olhos de Clara se arregalaram. O que você quer dizer com isso? Ela respondeu com um tremor na voz. A conexão entre eles começava a se expandir em direções inesperadas, como um fio invisível que se esticava e puxava, revelando segredos obscuros. O que eu tenho aqui pode destruir todos vocês, o homem disse, puxando uma foto do bolso. O papel amarelado deslizou para a mesa e Clara deu um passo hesitante à frente, seu olhar fixo na imagem. Era uma foto com várias pessoas, todas sorrindo e posando ao lado de algo mais. Uma pintura famosa! Ninguém menos que uma obra-prima de seu pai. Mas quem eram as pessoas ao redor? Clara franziu a testa, tentando identificar os rostos. Então, a respiração dela parou quando reconheceu familiaridade. Não, isso não pode ser! Sussurrou. Alex, percebendo a mudança na expressão dela, aproximou-se. O que está acontecendo, Clara? Ele não entendia o que a imagem carregava, mas podia sentir a tempestade dentro dela. Esses rostos, eles são familiares. Clara estava em um estado de choque. Um deles é minha mãe. As palavras saíram como um sussurro, seguidas de um aperto no peito que quase a derrubou. A sala parecia girar. Seu passado estava de volta. Mas havia algo mais. E eu sou parte disso. O homem encarou Clara, seus olhos profundamente enigmáticos. Você pensou que estava sozinha, mas a verdade sobre sua mãe é ainda mais surpreendente do que imagina. Fred, que até então silenciosamente assistia a tudo, se aproveitou da revelação. O que você está tentando fazer com isso? Gritou, desesperado por um controle que estava escapando de suas mãos. Você não pode simplesmente soltar essas informações. O medo em sua voz era palpável e não escapava dos ouvidos de ninguém. Já é hora de encarar a verdade, Fred. O homem apontou o dedo na direção dele. Quando Clara descobrir quem realmente é, tanto ela quanto você perderão tudo. As revelações se misturavam no ar, como fumaça, densa e sufocante. Clara, sua mãe não desapareceu por acaso. Ela fez você acreditar que estava longe para te proteger. Mas a realidade é que ela está mais próxima do que você pensa. Os olhos escuros do homem ainda observavam atentamente. Todo o ambiente estava em chamas. Em meio a essa tempestuosa revelação, um silêncio cortante tomou conta do espaço. Clara balançava a cabeça. O que você está dizendo? O que você sabe sobre minha mãe? Era difícil acreditar, mas uma parte dela queria. Ela fez escolhas que afetaram todos nós. E uma delas foi me esconder, para que você crescesse longe de tudo isso. Ela é um dos segredos mais bem guardados. E você tem mais ligação com esse passado do que pode imaginar. O homem aproximou-se de Clara, e o choque de suas palavras explodiu em sua mente como um trovão. Clara, não podemos deixar que isso aconteça. Alex tomou um passo à frente, seu desejo de proteger ela superando seu próprio medo.
Ele estava de alguma forma envolvido nesse emaranhado de segredos, e entender isso se tornava cada vez mais vital. Mas antes que qualquer um pudesse reagir a essa verdade dolorosa, a energia da sala mudou mais uma vez. O homem encapuzado virou-se abruptamente. O som de sirene se aproximando ecoava mais alto agora, e uma luz ofuscante inundou o apartamento. Estamos sendo cercados, ele exclamou, com um tom urgente, como se os guardas de um castelo estivessem se aproximando para desmantelar um reino em ruínas. Deixe que o outro venha, a verdade virá à tona, e quando isso acontecer, não haverá como escapar. O pânico preencheu o espaço, as mentes girando. Quem eram esses outros? O que mais estava prestes a ser revelado? Todos sentiam que a poeira levantada pela verdade ainda estava por se assentar. Estamos prontos para tudo, mas vocês não estão, ele disse, olhando diretamente para Clara. A ideia de que tudo na vida dela poderia estar prestes a desmoronar a fez vibrar com uma mistura de medo e determinação. Precisamos agir agora, Clara gritou, enquanto seu coração martelava. Mas a próxima pergunta ficou gravada no ar. Que tipo de verdade todos estávamos tentando esconder? O caos à espreita se tornava palpável, e ela sabia que ao olhar no espelho, o reflexo que obtinha era apenas uma máscara do que realmente estava por trás de sua vida. E tudo ficaria ainda mais complicado. Clara, Alex, Fred, o homem desconhecido. Todos se viam no caminho de um verdadeiro confronto que poderia mudar tudo. Clara estava em um estado de choque. Toda a verdade a atingindo como uma onda avassaladora. O homem encapuzado que parecia saber mais do que deveria, apenas a observava penetrantes, esperando por uma reação. A tensão na sala aumentava, absorvendo o ar ao redor. Era como se o tempo tivesse parado, mas a realidade girava ao seu redor. Você tem que parar de brincar com nossas vidas! Fred gritou, a raiva transbordando. O grupo de homens que o acompanhava olhava para o novo intruso. O clima pesando, até que Clara olhou para a foto na mesa. Os rostos que ela reconhecera estavam gravados em sua memória. Mas como era possível? Clara, escute! Alex começou. Mas foi interrompido pela dura voz do homem encapuzado. Eu conheço os segredos de sua mãe e de seu pai. Eles estão entrelaçados em tudo isso. A sala se encheu de murmúrios. A tensão ameaçando explodir. Foi então que tudo mudou. Do além da porta, um som alto estourou, seguida pela quebra de vidro. Uma explosão! O lugar tremeu. Partículas de cal e poeira caíram do teto. Clara, assustada, olhou para Alex e os dois viraram-se para o homem encapuzado. É agora. Temos que sair, ele gritou. Mas antes que alguém pudesse se mover, mais figuras invadiram a sala. Eram policiais, armados e gritando ordens. A cena vira um campo de batalha. Todo mundo no chão, um deles gritou. O grupo de homens de Fred estava em pânico, ignorando até mesmo os gritos que ecoavam. Clara viu Fred empurrar um dos homens, tentando escapar, mas o policial não hesitou ao imobilizá-lo. E em meio ao caos, o homem encapuzado agarrou Clara pelo braço. Venha comigo! Ele a puxou e Alex imediatamente se lançou para o lado deles. Não a leve!
ele gritou, mas a determinação do homem parecia inquebrantável. No momento seguinte, enquanto Clara lutava contra a confusão, o homem puxou uma capinha debaixo da roupa e revelou um colar com uma foto dentro. A imagem era inconfundível, a pintura que seu pai tanto amava. Mas ao lado dela estava um outro rosto, o dela. O choque foi insuportável. "O que isso significa?" Clara perguntou, a voz trêmula. Seus olhos preenchidos com uma mistura de medo e revelação. Ele havia tocado em algo mais profundo do que ela imaginava. O colar é a chave para entender sua verdadeira herança, Clara. Sua mãe nunca quis que soubesse, mas você é uma parte fundamental de tudo isso. O homem disse, seus olhos ardendo com uma intensidade que Clara não conseguia ignorar. "Não! Isso é impossível!" gritou Clara, a dor se espalhando pelo corpo dela. Alex estava paralisado, a mente rodando em busca de uma resposta. A conexão, a revelação, tudo começou a se entrelaçar de uma forma que a deixava enlouquecida. Ouvindo a discussão, um dos policiais se aproximou e, ao ver o colar, ficou rígido. "Parem! O que está acontecendo aqui?" A autoridade em sua voz cortou através do frenesi. "Estamos em meio a um jogo de perigos ocultos", o homem encapuzado respondeu, não deixando de agarrar Clara enquanto os gritos aumentavam. "Vocês não entendem que o que está em jogo vai muito além de vocês?" Mas antes que pudesse explicar mais, o policial avançou, ready para agir. "Solte-a!" ele exigiu. E ao se aproximar, Clara agarrou o colar um pouco mais forte, como se fosse a última âncora para sua sanidade. Foi quando, na pressa do momento, uma pessoa conhecida saiu da multidão. "Sofia! Espere!" ela gritou, e todos pararam para olhar. Eu sei a verdade sobre isso. A sala ficou em silêncio. Todos a observaram, esperando algo mais. "Mãe!" Clara não tinha certeza. A palavra escapou de seus lábios, um misto de dor e esperança. Como ela podia ser tão forte e ao mesmo tempo tão vulnerável? E nesse instante, as luzes de sirenes refletiram em seus rostos. "Eu estou aqui para te proteger, mas você precisa entender que o que está por vir é muito maior do que você imagina." Sofia disse. A intensidade dela ecoava nas paredes. Um dos homens que, junto de Fred, havia tentado escapar, se virou. "Você não pode fazer isso, não depois de tudo que aconteceram." O medo em sua voz parecia contagiante, mas a voz de Sofia era clara. O que estava acontecendo ali? Clara lutava para compreender a revelação, enquanto as forças do destino pareciam conspirar em sua direção. E, entre o sincronismo das sirenes e o caos que a cercava, algo profundo se formou. Clara percebeu que tudo estava prestes a mudar. Mas o que, exatamente, significava a verdade sobre sua família? O que mais estavam escondendo? Enquanto as perguntas dançavam em sua mente, o mundo virou de outra forma, e ela soube que a jornada para entender quem realmente era estava apenas começando, mas ao mesmo tempo, uma nova batalha se formava diante dela. Clara estava em um estado de choque, toda a verdade atingindo como uma onda avassaladora. O homem encapuzado, que parecia saber mais do que deveria, apenas a observava, seus olhos penetrantes esperando por uma reação. A tensão na sala aumentava, absorvendo o ar ao redor. Era como se o tempo tivesse parado, mas a realidade girava ao seu redor. Você
Tem que parar de brincar com nossas vidas, Fred gritou, a raiva transbordando. O grupo de homens que o acompanhava olhava para o novo intruso, o clima pesando, até que Clara olhou para a foto na mesa. Os rostos que ela reconhecera estavam gravados em sua memória. Mas como era possível? Clara, escute. Alex começou, mas foi interrompido pela dura voz do homem. Encapuzado. Eu conheço os segredos de sua mãe e de seu pai. Eles estão entrelaçados em tudo isso. A sala se encheu de murmúrios. A tensão ameaçando explodir. Foi então que tudo mudou. Do além da porta, um som alto estourou, seguida pela quebra de vidro. Uma explosão! O lugar tremeu, partículas de cal e poeira caíram do teto. Clara, assustada, olhou para Alex e os dois viraram-se para o homem encapuzado. É agora! Temos que sair! Ele gritou. Mas antes que alguém pudesse se mover, mais figuras invadiram a sala. Eram policiais, armados e gritando ordens. A cena vira um campo de batalha. Todo mundo no chão! Um deles gritou. O grupo de homens de Fred estava em pânico, ignorando até mesmo os gritos que ecoavam. Clara viu Fred empurrar um dos homens, tentando escapar, mas o policial não hesitou ao imobilizá-lo. E em meio ao caos, o homem encapuzado agarrou Clara pelo braço. Venha comigo! Ele a puxou, e Alex imediatamente se lançou para o lado deles. Não a leve! Ele gritou, mas a determinação do homem parecia inquebrantável. No momento seguinte, enquanto Clara lutava contra a confusão, o homem puxou uma capinha debaixo da roupa e revelou um colar com uma foto dentro. A imagem era inconfundível, a pintura que seu pai tanto amava. Mas ao lado dela estava um outro rosto, o dela. O choque foi insuportável. O que isso significa? Clara perguntou, a voz trêmula, seus olhos preenchidos com uma mistura de medo e revelação. Ele havia tocado em algo mais profundo do que ela imaginava. O colar é a chave para entender sua verdadeira herança, Clara. Sua mãe nunca quis que soubesse, mas você é uma parte fundamental de tudo isso. O homem disse, seus olhos ardendo com uma intensidade que Clara não conseguia ignorar. Não! Isso é impossível! Gritou Clara, a dor se espalhando pelo corpo dela. Alex estava paralisado, a mente rodando em busca de uma resposta. A conexão, a revelação, tudo começou a se entrelaçar de uma forma que a deixava enlouquecida. Ouvindo a discussão, um dos policiais se aproximou e, ao ver o colar, ficou rígido. Parem! O que está acontecendo aqui? A autoridade em sua voz cortou através do frenesi. Estamos em meio a um jogo de perigos ocultos, o homem encapuzado respondeu, não deixando de agarrar Clara, enquanto os gritos aumentavam. Vocês não entendem que o que está em jogo vai muito além de vocês? Mas antes que pudesse explicar mais, o policial avançou, ready para agir. Solte-a! Ele exigiu. E ao se aproximar, Clara agarrou o colar um pouco mais forte, como se fosse a última âncora para sua sanidade. Foi quando, na pressa do momento, uma pessoa conhecida saiu da multidão. Sofia. Espere! Ela gritou. E todos pararam para olhar. Eu sei a verdade sobre isso! A sala ficou em silêncio. Todos a observaram, esperando algo mais. Mãe! Clara não tinha certeza. A palavra escapou de seus lábios com um misto de dor e esperança. Como ela podia ser tão forte e ao mesmo tempo tão vulnerável? E nesse instante, as luzes de sirenes refletiram em seus rostos. Eu estou aqui para te proteger, mas você precisa entender que o que está por vir é muito maior do que você imagina. Sofia disse,
A intensidade dela ecoava nas paredes. Um dos homens que, junto de Fred, havia tentado escapar, se virou. Você não pode fazer isso. Não depois de tudo que aconteceram. O medo em sua voz parecia contagiante, mas a voz de Sofia era clara. O que estava acontecendo ali? Clara lutava para compreender a revelação, enquanto as forças do destino pareciam conspirar em sua direção. E entre o sincronismo das sirenes e o caos que a cercava, algo profundo se formou. Clara percebeu que tudo estava prestes a mudar. Mas o que exatamente significava a verdade sobre sua família? O que mais estavam escondendo? Enquanto as perguntas dançavam em sua mente, o mundo virou de outra forma e ela soube que a jornada para entender quem realmente era estava apenas começando. Mas, ao mesmo tempo, uma nova batalha se formava diante dela. E então, enquanto tudo isso se desenrolava, uma mulher apareceu na porta, com um olhar frio e implacável, vestindo um terno elegante. Sofia, ela disse, a voz como um fio de aço. Você não deveria ter voltado. Você sabe o que isso significa. Os rostos se foram pálidos. Clara sentiu o arrepio da verdade rastejando por sua espinha. E a mulher, com um sorriso sinistro, concluiu. Você está mais perto do que imagina. E a pessoa que realmente você deveria temer está bem diante de você. Um silêncio denso tomou conta da sala e o coração de Clara disparou. A revelação estava próxima. O que aquela mulher sabia? E como tudo isso, tudo o que era querido e seguro, poderia se transformar em uma armadilha? A tensão no ar era palpável. E Clara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A mulher de terno elegante avançou e Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A tensão na sala era palpável. E a cada palavra que saía da boca daquela estranha, o ar parecia condensar-se em torno dela. A pessoa que você realmente deveria temer está bem diante de você. O coração de Clara disparou, cada batida, ressoando como um alarme. Do que você está falando? A confusão tomou conta de Clara. Mas aquela mulher apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você sabe muito bem sobre quem estou falando, Sofia, disse lançando um olhar gélido para a mentora de Clara. A atmosfera eletrificou-se e as sirenes lá fora pareciam tão distantes quanto o entendimento dos presentes. Você está enganada. Eu me desvinculei dos meus erros. Sofia tentou responder, mas a mulher a interrompeu. Você nunca poderá se desvincular. A história está presa. E a verdade sempre vem à tona. Nesse momento, um novo som cortou o ar pesado. Um estrondo ensurdecedor que fez todos se virarem. A porta de emergência foi arrombada com força. E homens mascarados, armados, invadiram a sala. Todo mundo no chão! Gritaram. E o caos se instalou. Clara olhou para Alex. E o pânico refletido em seus olhos a fez querer gritar. Em meio ao desespero, a mulher elegante não parecia nem um pouco afetada. Em vez disso, girou lentamente, observando os homens como se estivesse assistindo a uma cena de um filme que já conhecia. A tensão subiu mais um nível quando ela começou a falar. Eu sempre soube que um dia vocês iriam se encontrar. Você, Clara, é a chave para tudo. E é por isso que não podem me prender. Você está falando de mim? Sobre o quê? Que chave? Clara perguntou, a voz trêmula. O homem encapuzado a puxou para perto. Suas mãos são quentes contra a pele dela. Ele a protegia, mas ao mesmo tempo,
Tudo parecia tão surreal. Você precisa entender. Já não sou mais essa que você pensava que eu era. Eu tinha um plano. Um plano que envolvia não só você, mas todos aqui. A verdade é que você não é apenas a filha da artista. Você é a verdadeira herdeira de um legado que muitos estavam dispostos a destruir para manter em segredo. As palavras dela cortaram o silêncio, e cada parágrafo parecia um tapa na cara. O choque era inegável. Clara olhou para a foto em sua mão, agora manchada com atenção. E quem está tentando me destruir? Antes que alguém pudesse responder, uma explosão estrondosa repetiu-se. Desta vez vinda do fundo do prédio, fazendo toda a estrutura tremer. Clara caiu ao chão. O colar que o homem encapuzado lhe entregara se soltou e rolou até os pés da mulher de terno. Te sorriu com satisfação. Vocês nunca entenderão, ela gritou, sua voz chorosa em meio ao caos. A verdade, Clara, é que você não é apenas uma artista. Você é um ícone que foi silenciado. Um símbolo de algo muito maior do que vocês podem imaginar. E agora, esse colar é a chave para tudo. Os últimos ecos da explosão ainda reverberavam quando a mulher apanhou o colar e o levantou como se fosse um troféu. Vocês pensaram que poderiam fugir do passado? Pensem de novo. O jogo apenas começou. Uma onda de entendimento atravessou Clara. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira perturbadora. Você conhece os segredos da minha mãe? A voz dela tremia, e Clara percebeu pela primeira vez que, talvez, tudo o que achara que sabia estava em risco de se desmoronar. A sala estava em caos. Os homens mascarados avançavam e a mulher permanecia ali. Uma testemunha do desmoronamento do que Clara pensava ser seu mundo. Vocês precisam decidir de que lado estão, porque o passado está de volta para cobrar sua dívida. Foi nesse momento que a mulher olhou para Alex, os olhos dela brilhando com a certeza de que ele era mais do que um mero espectador nessa história. E você, Alex, está preparado para a verdade? E como uma lâmpada que se apaga de repente, tudo mergulhou em um silêncio sombrio, deixando Clara sem saber em quem confiar. O que mais estava prestes a ser revelado? Coronados por segredos, todos estavam à beira de algo muito maior do que podiam ter imaginado. A verdade estava prestes a explodir. E a partir daquele momento, nada permaneceria inalterado. O caos tomou conta do apartamento. Os homens mascarados se espalharam, gritando ordens, enquanto o som das sirenes aumentava lá fora. Clara mal podia acreditar no que estava acontecendo. O colar na mão da mulher de terno parecia reluzir com uma estranha energia, e a verdade começava a se desdobrar como um quebra-cabeça complexo. Vocês não conseguem perceber que estão jogando com fogo. O homem encapuzado disse, puxando Clara para mais perto dele, como se sua presença pudesse protegê-la. Mas Clara sentia que cada movimento a levava mais para o abismo. Precisamos sair daqui, agora! Os olhares estavam fixos em Sofia, que enfrentava a mulher de terno com uma determinação que fazia o coração de Clara acelerar. Você não pode simplesmente acuar todos nós para conseguir o que quer, gritou Sofia, a voz firme, mas Clara conseguia ver a fraqueza por trás. O passado estava prestes a se revelar, e com ele a dor de perdas que nenhuma delas estava pronta para enfrentar. Eu não estou acossando. Estou tentando salvar vocês, respondeu a mulher com um flash de ressentimento nos olhos. Clara,
Sua mãe sabia que ser uma artista não era apenas um sonho, era um legado. E você é a chave para tudo isso. As palavras caíram como um peso e Clara sentiu sua respiração falhar. Ela era a chave? Para quê, exatamente? Enquanto isso, os homens mascarados começaram a se movimentar, prendendo Fred, que tentava fugir, incapaz de aceitar que seu reinado de terror estava chegando ao fim. Vocês realmente acham que podem me prender? Eu conheço todos os seus segredos e isso não acabou. Ele gritou, covarde no desespero. Segredos que já não são mais segredos? A mulher de terno respondeu, seu tom desdenhoso. Vocês não entendem que o passado busca a verdade? E agora, Clara, a escolha é sua. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Clara olhou para Alex, que estava ao seu lado. Prontamente tensionado, mas inquieto, sempre tão protetor. As sirenes ainda ecoavam, mas o ruído do pânico foi ofuscado pelo turbilhão de emoções que a dominava. O que eu devo fazer? A voz dela era quase um sussurro, mas ecoou em sua mente como um murro. Decida o que você quer, Clara? O homem encapuzado disse, a urgência em suas palavras penetrando seu coração. Você pode deixar o peso do passado te prender ou usá-lo para finalmente se libertar. A mulher de terno olhou para Clara, com uma mistura de desafio e súplica. Você pode escolher continuar achando que é apenas uma artista, ou aceitar que é uma líder. A escolha é sua, você tem o poder. Foi então que a explosão final aconteceu, não de força bruta, mas um que alterou corações. Clara sentiu uma onda de realizações surgir dela. Ela não era apenas uma artista, era o elo perdido entre gerações. E em um movimento ousado, agarrou o colar da mulher e disse, eu escolho a verdade, eu escolho o meu legado. Nesse instante, o caos parecia se silenciar. Os policiais pararam. Os homens mascarados hesitaram. Até mesmo Fred ficou surpreso. Como você pode fazer isso? Gritou. Seu tom desolado. Mas a determinação de Clara não podia ser desenraizada. Porque eu não estou sozinha, ela respondeu, o olhar fixo em Alex, Sofia e o homem encapuzado. Estou cercada por aqueles que lutam pela verdade comigo. O sorriso da mulher de terno se desfez, mas o choque na sua expressão indicava que o jogo estava mudando. Você realmente acredita que pode lidar com tudo isso? Clara, respirando fundo, respondeu. Eu não só posso, como farei. E na fração de segundos que se seguiram, tudo parecia mais claro. As nuvens escuras começaram a recuar e o futuro parecia renascer, enquanto a sala começava a esvaziar. Um novo capítulo estava se desenhando. A tensão ainda pairava, mas a luz da verdade estava nas sombras. O colar em sua mão brilhava, refletindo a determinação que agora pulsava em seu peito. Um silêncio quase reverente tomou conta quando o homem encapuzado a observou. Então que comece a transformação. A cena se desfez. Clara não sabia o que o futuro reservaria, mas entendeu que estava finalmente pronta para enfrentar a tempestade. O peso da dor não desapareceria magicamente. Mas agora, pelo menos, ela tinha a escolha. E enquanto ela olhava para o horizonte do que poderia ser, o que viria a seguir se tornava um mistério. E então, numa reviravolta final, a mulher de terno sussurrou: você tem mais poder do que pode imaginar. E isso está apenas começando. A palavra começando ecoou em sua mente. Mas antes que Clara pudesse aprofundar suas reflexões,
Um estrondo de outros eventos começou a se desenrolar. Uma nova realidade estava prestes a ser revelada. E você, que acompanhou essa história do início ao fim, precisa saber que o momento de se inscrever no canal é agora! Não perca a chance de ficar por dentro das próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e espalhar essa busca pela verdade. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse fim impactante. Compartilhe esse vídeo instantaneamente com 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Lembre-se, apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar nosso canal.